boa noite a você que nos acompanha através das redes sociais da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa Igreja em Missão. Hoje nós temos a alegria de receber para esse programa especial o nosso pároco, Padre Reinaldo Marques Rezende, que completa neste domingo 35 anos de sacerdócio. Padre Reinaldo, que é natural de Bandeira do Sul, aqui do ladinho, nosso vizinho, nascido em 22 de abril. Padre, tá vendo? Passaram a ficha certinho do senhor aqui, ó. Filho da dona Neutonina e do seu Carmo, e tem 2 irmãos, Paulo e o Edivaldo. O Padre Reinaldo foi ordenado no dia 17 de julho de 1987, 35 anos atrás, às 19 horas, da paróquia Nossa Senhora Aparecida em Bandeira do Sul, pelas mãos de Dom José Alberto, bispo da Diocese de Guaxupé na ocasião. Padre Reinaldo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Igreja em Missão. É uma alegria recebê-lo para poder falar um pouco da história do senhor, história de vida, para que o povo da nossa paróquia e todos que estão assistindo, possam conhecer um pouco mais quem é o Padre Reinaldo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço essa oportunidade de poder estar junto de cada um dos nossos paroquianos ou daqueles que acessarem o programa da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, na felicidade de poder completar mais um ano de vida sacerdotal. Muito bem. Quase um ano de Sagrado Coração de Jesus. 10 meses e alguns dias, né? Beleza. Então, nós estamos bem familiarizados. O pessoal já está acostumado com o senhor na paróquia, mas o pessoal não sabe quem que é o Padre Reinaldo. Então, assim, eu queria começar o programa com uma pergunta que todo mundo faz. Quem é o Padre Reinaldo? Quem é o Reinaldo, na verdade, né? Fala um pouco para a gente da sua infância, Bandeira do Sul, juventude, fazer muita arte. Eu nasci em Bandeira do Sul, vim para Poços de Caldas com 2 anos, morei na Rua São Paulo, morei também na Marechal Deodoro, na Rua Tutóia e muitos anos na Rua Ouro Preto 136. Estudei no grupo Washington Luiz, antigamente ele ficava ali ao lado da Basílica, e eram 2 casas, e uma na Assis Figueiredo, não me lembro, era na esquina também. Então, foram momentos muito felizes nesse sentido. Meus irmãos saíam muito, eu era muito mais caseiro. Eu ficava bem dentro de casa. Naquela época a televisão era uma novidade e eu ficava mais na televisão, às vezes até fazendo dever, assistindo televisão. É isso que eu ia perguntar. O senhor falou que estudou no grupo, no Washington Luiz. Aí o senhor se formou aqui em Poços de Caldas, trabalhou aqui em Poços de Caldas. Como é que era a vivência dos amigos, igreja? A amizade era mais só na escola, porque eu ficava muito dentro de casa, alguns amiguinhos apenas ali nas imediações. Fiz o grupo, naquela época chamado, no Washington Luiz, e quando foi para entrar para fazer a admissão, naquela época existia isso, e eu fiz no Pio XII, e estudei 1 ano no Pio XII, e aí nós retornamos para Bandeira do Sul. Lá, já um pouquinho mais velho, aí que eu tinha muitas amizades, muitos amigos, tinha a turminha, e lá eu vivi estudando no ginásio daquela época lá em Bandeira do Sul, mas para fazer o colegial eu tive de vir todos os dias para estudar ali no São João da Escócia. Você terminou em Poços de Caldas, então? O colegial eu terminei aqui no São João da Escócia fazendo contabilidade. Contabilidade. Então o senhor é padre, filósofo, teólogo e contador. Olha que beleza, hein? Tá vendo? 3.
3 profissões: filósofo, teólogo e contador. É. Muito bem. E quando criança, o senhor sempre pensou em ser padre? Tinha o pensamento de ser alguma carreira além da contabilidade? Não, a minha mãe que me conta, e eu tenho algumas lembranças, né, de brincadeiras com primos, primas, né, que iam em casa ali na rua São Paulo. Ela falava que eu sempre falava que eu era o padre, né? E fazia casamentos, fazia celebração, né? Mas depois isso sumiu, né? A vocação realmente foi despertada em Bandeira do Sul, quando eu estava participando do grupo de jovens de lá. Isso já adolescente. Já estava com meus 18 anos, né? Aí fiz um encontro vocacional aqui em Poços de Caldas e, e pedi para entrar para os capuchinhos. Aí o senhor foi para o seminário dos Capuchinhos. Dos capuchinhos. Aí, antes de o senhor ir para o seminário, o senhor participou de alguma comunidade aqui em Poços e participou na Bandeira também? Não, participava lá na Bandeira. Né? O mais novo não participava, nunca participou aqui em Poços, comunidade? Não, a gente vinha era pequeno ainda, né? E não podia sair sozinho, então só vinha à missa com a minha mãe, aqui na Basílica. Depois, nós começamos a participar lá na São Judas, e lá eu fiz a primeira Eucaristia, com o Padre Romeu. Padre Romeu, fez primeira comunhão com o Padre Romeu. Isso. E o crisma? A crisma, quando eu nasci, era batizado e crismado, que foi lá na ponte do Rio Pardo. Olha, interessante isso aí, pessoal, tá vendo? O padre recebeu a crisma antes da primeira comunhão, naquela época recebeu antes da primeira comunhão, junto do batismo. Mas a vocação do senhor, então, nasceu em Bandeira do Sul. Em Bandeira do Sul, né, participando do grupo de jovens, que agora já nem me lembro, Juque, eu acho que era Juque, né? Participando lá, trabalhando, fazendo campanha, fazendo gincana e muitas outras coisas, né? E aí foi despertando esse sentido de entrar para o seminário, que eu vim e fiz o encontro vocacional, né? Com os obratos lá na atual PUC, né? Lá em Bandeira, o senhor falou que participava do grupo de jovens, participava de algum outro ministério, alguma outra pastoral? Não, naquela época não existia, né? Só tinha o grupo de jovens, tinha a renovação carismática, né? Apostolado da oração e algumas coisas, né? Nós temos de lembrar que Bandeira 7 mil habitantes, mais ou menos, né? E aquela época era menor ainda. Na época ela já era emancipada? Né? Já, sim. Emancipada. Padre, nós sabemos que uma das partes mais difíceis da vocação é a família, né? Porque nós nos colocamos à disposição da igreja e muitas vezes a família, ela aceita ou ela se opõe. No caso do senhor, eu sei que o senhor é bem família, bem participante. O que a família do senhor achou quando o senhor falou, eu vou para o seminário, eu vou ser padre? Olha, foi muito difícil, viu? Porque em todo o contexto, né, por ser o filho caçula, a minha mãe era muito apegada a mim, não queria que eu fosse. Meu pai também fez todo o possível para que eu não fosse também. O meu irmão do meio, o Edivaldo, também não acreditava na vocação. O único que aceitou foi o meu irmão mais velho. Dizendo, quando eu contei para ele, ele falou, se é isso mesmo que você quer, lute para que você possa conseguir. Mas se fosse pela família, hoje eu não seria padre, não. Eu acho que a maioria, né? A família geralmente não aceita a saída do filho, o desprendimento. Eu acho que é até um próprio contexto. Quando nasce um filho, os pais já fazem a sua vida.
né? Então, talvez, se é no ramo da agricultura, vai trabalhar na roça, na fazenda, e a mãe já pensa no neto, que o filho vai casar, vai dar netos, etc, etc. Nunca, eu acho que se pensa numa vocação específica, numa vocação consagradas, né? Consagrada. Então, eu acho que todo esse contexto, né, que aconteceu, né, na minha vida, né, com a minha família, mas depois que tudo aconteceu, eles aceitaram e aceitam até hoje, né? Aí o senhor foi para os Capuchinhos. Fui para os Capuchinhos, né, para a paróquia Santa Terezinha, em Patos de Minas, para fazer o postulantado. Postulantado, início da formação. Uhum. Muito bem, mas essa história a gente vai deixar para o próximo bloco. Então o pessoal vai... Esse próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre o Seminário de Guaxupé, e realmente é uma alegria saber que o senhor conseguiu se encontrar na vocação. Sabemos que é muito difícil, o sacerdócio, né, 35 anos de padre. Então nós queremos já deixar nossos parabéns, as nossas orações, e que o senhor possa contar sempre com o nosso apoio, o nosso trabalho, junto da comunidade, junto de todos nós aqui. O senhor possa contar sempre com a gente, principalmente a gente da PASCOM. Se o senhor precisar, conte com a gente. Você que está em casa, não saia daí, nós vamos para um breve intervalo, já nós voltamos com o programa Igreja em Missão. Você já conhece a Nossa Bíblia? Edição especial comemorativa dos 20 anos da Paróquia Sagrado Coração de Jesus? Com uma linguagem atual e notas de rodapés pastorais, é ideal para crianças, jovens e adultos. Contém mapas, datas importantes das Sagradas Escrituras, textos bíblicos para o ano litúrgico e muito mais. Adquira hoje mesmo a sua, na Secretaria Paroquial. Mais informações através do nosso telefone 35 3722 5660. Bíblia Sagrada, edição comemorativa dos 20 anos da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Uma história de amor do povo que caminha com o Senhor. Nós estamos de volta com o programa Igreja de Missão, edição especial, 35 anos de ordenação sacerdotal do Padre Reinaldo, pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Padre, no primeiro bloco nós falamos sobre como é que o senhor era, infância, nasceu, estudou aqui em Poços de Caldas. O senhor falou um pouquinho dos frades capuchinhos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, por favor. O senhor estudou com os franciscanos, capuchinhos? Isso. Como é que ali foi? Do Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Aqui, né? Aqui. Frades, né? Como é que foi ser um postulante, um seminarista da Ordem dos Capuchinhos? Foi muito bom. Eu vivi lá 7 anos com eles, né? Todos eles em Patos de Minas, não? Não. Primeiramente, eu fui para Patos de Minas para fazer o postulantado. Depois fui para Belo Horizonte, fiz o noviciado. E depois fui para Petrópolis para fazer a filosofia e a teologia com eles. Então, quando eu decidi vir para a diocese, eu já ia fazer o 2º ano de teologia. Então, quer dizer que pela diocese eu estudei só o 3º e o 4º ano. Não precisou ingressar desde o início da teologia, então. Você pegou só o 3º e o 4º, depois recebeu a ordem. Isso. Do diaconato. E nesse contexto, né, a minha teologia e a filosofia foi toda feita lá em Petrópolis, né? Eu, quando saí dos Capuchinhos, fui acolhido pelo padre Paulo Augusto, né, que foi uma mão abençoada, porque senão eu teria de vir para Brodowski,
para morar ali no seminário, para fazer a teologia em Ribeirão Preto. E todo um contexto, né? Cada faculdade tem a sua linha, tem a sua grade, e conversando com o Padre Paulo, ele me acolheu na casa paroquial, e lá eu vivi os 2 anos, né? Já como diácono, porque depois que eu entrei para a diocese, passando 6 meses, eu já fui ordenado diácono e fiquei diácono por um ano. Antes de terminar a teologia, eu já me ordenei sacerdote no dia 17 Então do você foi 7. ordenado antes de terminar a teologia. Naquela época era comum, né? O pessoal ordenava no diácono no 3º ano, geralmente. É isso. Aí é ordenado padre no 4º ano. Isso. Não tinha ano pastoral. Não. Experiência. Isso. E o pessoal que está em casa, em relação ao sacramento da ordem, quantos anos, mais ou menos, o senhor estudou para ser padre? 7 anos, né, o senhor falando, nos capuchinhos. Isso. Depois mais 2 na diocese. Então, Isso. total 9 anos para ser padre. Uhum. Mas na diocese hoje está um pouco menos. Não, se for colocar o propedêutico, for colocar o ano pastoral, né, e diaconato, dá 10, né? Dá 10, é verdade, 10. Um ano a mais. Tem o propedêutico e o ano pastoral. Então, 10 anos, para os jovens que acompanham a gente, para ser padre hoje, 10 anos, filosofia e teologia. Filosofia e teologia, tem o Guaxupé, né, que entra, que é o propedêutico. Sim. E depois que termina a teologia, faz um ano de pastoral, né? Então, já são 10 anos. E durante esse tempo de preparação, o que mais marcou o senhor, tanto nos capuchinhos quanto na diocese? O que mais marcou o senhor no tempo de estudos para o sacerdócio? O que me marcava mais era o sentido de poder já trabalhar, né? Então seria na Semana Santa de ir para uma comunidade para participar e ajudar na Semana Santa. Chegava o Natal, principalmente em Belo Horizonte, no tempo de noviciado e de férias mesmo, de ir para lá e fazer o presépio, né? Toda uma conjuntura mais pastoral. No sentido de estudos, era o estudo acadêmico, né, que a gente entende que tem de estudar para que possa saber e entender as matérias, mas o que me chamava mais atenção é de estar junto já com o povo e vivenciar esses momentos marcantes da caminhada da igreja. Sim. Tem algum momento que o senhor acha que marcou mais ou tem um conjunto deles? É um conjunto, né? Porque sempre eu ia para Belo Horizonte para ficar lá no convento, né, da Pompeia. Então, sempre Natal, ou às vezes no meio do ano. Então, e quando tinha Semana Santa, que a gente iria para alguma paróquia, né? Não teve uma paróquia que foi marcante, mas todas que eu passei, né, tenho no coração. Deixaram marcas, todas deixaram marcas. Fala um pouquinho para nós do Dom José. Dom José Alberto? José Alberto, bispo que ordenou o senhor. Como é que foi a convivência com ele? Olha, eu digo que o Dom José Alberto, mesmo no contexto que as pessoas achavam ele muito fechado, mas ele era um pai, né? É ele que me acolheu. Quando eu fui conversar com ele para entrar para a diocese, ele falou assim, eu já sei de toda a sua formação. E me aceitou na mesma hora, né, para que eu pudesse ingressar na diocese. Engraçado que eu não tinha nem o leitorato e nem acolitato, né? Porque na vida religiosa é totalmente diferente. E aí eu não tinha. Eu tive, me parece que em abril, no feriado de 21 de abril, eu vim, parece que tinha alguns dias de folga, eu vim
para Guaxupé, e nesse dia ele pegou e já me deu as 2 ordens para que em julho, né, eu pudesse já receber o diaconato, né, porque ele ficou muito sensibilizado com o acolhimento do padre Paulo, né, na paróquia de São José, no Itamaraty, em Petrópolis, que me acolheu dentro da sua casa e me deu todo o suporte para que eu pudesse morar e continuar os estudos lá na faculdade. Entendi. Então ele realmente acolheu o senhor como um pai e o senhor retribuiu isso trabalhando na diocese, né? Já o senhor foi ordenado e já começou o trabalho. Ele ficou pouco tempo, né, de ordenado, o senhor estava comentando comigo? E nós convivemos apenas mais ou menos uns 10 meses. 10 meses. Porque eu cheguei para a diocese e a primeira paróquia que ele iria me nomear, os franciscanos estavam saindo de Cabo Verde, e aí eu tive de ficar na catedral ajudando o padre Eliseu, e aí nesse contexto os frades resolveram não sair. Entendi. E eu fiquei lá, né? E eu sempre conversando com ele, falando, ó, Dom José Alberto, o senhor sabe que eu não tenho muito jeito para catedral, né, tem uma conjuntura totalmente diferente da teologia que eu fiz, né? E eu não vou mais para Cabo Verde mesmo, não tenho uma outra paróquia. E, de repente, eu fui nomeado para Serrania sem estar sabendo. Isso só avisou só. Não, eu fiquei sabendo que eu ia para Serrania através de uma pessoa que era ativa lá na comunidade, e ela me ligou para perguntar como que iria ficar, né? Eu acho que faltava 15 dias. Sobre empregado, o que eu gostaria que fizesse. Eu falei assim, peraí, eu não estou sabendo ainda. Você foi pego de surpresa, então. Olha. Eu não estou sabendo que eu vou para aí, eu não conversei, o bispo não me comunicou, e até falei para ela, ó, você me liga amanhã nesse mesmo horário que eu vou estar em casa, e eu vou amanhã cedo procurar o Dom José Alberto para que eu possa saber, né? E nessa altura, Dom Geraldo já era coadjutor dele. Sim. Né? E aí a minha nomeação e posse já estava marcado para o dia 5 de novembro, em Serrania, né? Em 89. 89. 2 anos de padre. Não, 88. 88. 1 ano de padre. 1 ano de padre. Então, 1 ano e pouquinho, né? 1 ano na catedral, então, praticamente. Não, 8 meses na catedral, porque teve os 5 meses ainda em Petrópolis. Ah, né? sim. Então o senhor chegou a atuar como padre em Petrópolis também. Sim, Entendi. na paróquia São José do Itamaraty. Ajudando o padre Paulo. Isso. O senhor foi ordenado padre no dia 17 de julho de 1987, 35 anos atrás. Às 19 horas, na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Bandeira do Sul, pelas mãos de Dom José Alberto. Como que foi esse dia? Conte para nós, por favor. Os padres daquela época falavam assim que estava um frio tremendo, né? Inverno, né? No sul de Minas, muito frio. E foi na porta da igreja, não foi dentro da igreja, Missa né? campal? Missa campal. A paróquia é pequena, né? A igreja é pequena. E os padres falaram que passaram um frio tremendo. Eu não senti nada. Eu só senti a alegria de poder dizer o sim, né? E de estar sendo ordenado. Um fato muito marcante que marcou a história foi o diaconato. Diaconato, a noite que eu fui ordenado diácono, eu não dormi. Porque eu sempre ficava perguntando, mas o que mudou em mim? Né? Eu já sou diácono, e agora? Né? Aquela noite eu quase não dormi nada.
né? Mas na ordenação presbiteral foi tranquila, né? Foi muito bem organizado pelo padre Onofre, né? Monsenhor Onofre, que já nos deixou, né? Ele era o pároco de Botelhos e cuidava também de Bandeira do Sul. Certo. E foi uma festa muito linda, né? Eu sou diácono aqui também. Na diocese, na catedral. Por Dom José Alberto também. Dom José Alberto. E padre em Bandeira do Sul. Muito bem. Aí o senhor comentou com a gente que a primeira paróquia do senhor na diocese foi de Serrania. Como pároco, foi em Serrania, na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Serrania. E antes o senhor chegou a ajudar o padre... Assim que o senhor foi ordenado, o senhor voltou para Petrópolis? Sim. E ajudou o padre Paulo 5 meses, depois veio para a catedral. Isso. Fiquei 8 meses na catedral e depois fui nomeado em novembro para a paróquia de Nossa Senhora Aparecida de Serrania. Primeira paróquia como pároco. Uma pergunta. Naquele tempo era mais fácil ser padre, 35 anos atrás, ou hoje é mais fácil ser padre? Meu filho, eu te digo que aquela época era muito bom ser padre. Muitos desafios em relação a hoje? Ou... Hoje nós temos muito mais desafios, né? Pela própria sociedade, pela própria conjuntura e depois dessa pandemia, né? Muito mais difícil ser padre. Mas naquela época, né? Eu era pároco de Serrania, fiquei apenas 3 anos no sentido de ficar com Serrania e depois eu tive de assumir Divisa Nova. O senhor tinha as 2 paróquias, então? Eu tinha 2 paróquias e naquela época era tudo 2, né? Era 2 economias, era 2 conselhos de pastoral, era 2 catequeses, era 2 grupos de ministro, tudo dobrado, né? E nessa época eu também ainda dava aula no ginásio de Serrania. Meu Deus, dava conta aí. Estava jovem, 30 anos, 31 anos, e com a ânsia de poder fazer alguma coisa, né? Mas foi muito gratificante. Eu louvo e agradeço a Deus por toda essa oportunidade que Ele me deu, né? Louvo e agradeço a Deus, né, de poder ter trabalhado em Serrania, e é aquele negócio que a gente sempre fala, né? O primeiro amor a gente nunca esquece. E Serrania foi o meu primeiro amor, né? Porque foi lá que eu iniciei como pároco, né? Porque os 8 meses que a gente ficou, né, na catedral, eu era o vigário. E no contexto daquela época a gente não decidia quase nada, a gente seguia a escala que o padre fazia, né? Então, Serrania foi o primeiro amor. Aí tinha todas as tarefas que o senhor tinha que tomar conta das 2 paróquias até, né? Por quanto tempo o senhor ficou com 2 paróquias? 5 anos. 5 anos com 2 paróquias? Bastante trabalho. Hoje nós temos de agradecer muito a Deus por termos muitos sacerdotes, Sim. né? Naquela época não era só eu que tinha 2 paróquias, né? Tinham vários padres que tinham de tomar conta de 2 paróquias. Sim, o senhor né? comentou, né, com Cabo Verde, Bandeira do Sul com Botelhos, então tinha bastante padre com 2 paróquias. E aqui em Poços, naquela época, tinha São Sebastião, a Basílica, São Judas, Nossa Senhora Aparecida e depois, né? e São Domingos. Aí depois que veio Nossa Senhora das Graças, veio São Paulo Apóstolo, e aí foi multiplicando, né? Sagrado nem imaginava de existir. 22 anos, né, Davi? 22 anos atrás veio. Bastante história, padre. Em algum momento desses 35 anos de padre, mais os 10 de seminário, o senhor pensou em desistir? Foi... Em 84, eu tirei um tempo e voltei há alguns meses para casa, né? Mas foram apenas alguns meses, parece que foram 3 meses. Mas aí voltei novamente, né? Não aguentei ficar longe da igreja, não.
Eu acho que é todo um contexto. Eu acho que até os casais, né, no momento que chega para fazer a sua decisão, também balança um pouco, né? Mas o meu balançar foi muito pouco. Mas tive a certeza e estamos aí, há 35 anos, Trabalhando correspondendo. com o povo de Deus. O senhor começou por Serrania. Quais paróquias mais o senhor passou na diocese? Eu sou padre eu acho que você é um dos padres que menos foi transferido, né? Porque eu fiquei em Serrania 7 anos e 3 meses, cuidando de divisa durante 5 anos. Depois eu fui transferido, né? Porque aí a saúde já não estava aguentando, né? Começou a dar gastrite, era muita correria, e aí eu fui para Monte Belo. Monte Belo ali próximo também. Monte Belo eu fiquei 14 anos. 14 anos em Monte Belo. Depois de Monte Belo, Alfenas, Alfenas. Nossa Senhora Aparecida. Aparecida também. O senhor gosta de Nossa Senhora Aparecida, hein? Não, a história é a seguinte, Monte Belo é Sagrado Se- Coração? Nossa Senhora Aparecida em Serrania, Certo. né, Nossa Senhora Imaculada Conceição em Divisa Nova, Nossa Senhora. Imaculada Conceição em Monte Belo, Monte Belo Imaculado também. Nossa Senhora Aparecida em Alfenas. E é aquilo que eu disse no dia da posse, né? Eu só trabalhei com paróquias de Nossa Senhora e vim cair no Sagrado Coração de Jesus. Nenhum santo, somente Nossa Senhora e Jesus. É. Então o senhor passou por 5 paróquias em 35 anos. Como pároco, 4, né? 4. E uma como administrador paroquial, que é a Divisa Nova. 5 paróquias, que beleza. Lembra de bastante gente das paróquias? Muitas, muitas, muitas. Nossa, muitas pessoas. Tem algum fato marcante que o senhor gostaria de comentar em relação a esses 35 anos, 5 paróquias, muito trabalho? Além dessa, trabalhar em 2 paróquias ao mesmo tempo, tem alguma outra coisa que marcou o senhor nesses 35 anos de padre? A gente não pode destacar um determinado momento, né? Lógico que nesses 35 anos teve muitas alegrias, algumas tristezas, algumas decepções, né? Mas isso faz parte da vida, Sim. né? E a gente tem de encarar como uma realidade. E eu acho que nesses 35 anos eu tenho só de agradecer, né? Eu não gostaria de pôr algum fato marcante, né? Porque eu acho que toda a vida ela está sendo marcante, né? De poder estar junto com o povo de Deus, né? É lógico que cada uma tem a sua característica, né? Mas eu tenho algo dentro de mim, o respeito à comunidade, né? Eu não gosto de impor, mas eu gosto de aprender junto com a comunidade. Aprendi muito em Serrania, em Divisa Nova, muitíssimo em Monte Belo e também em Alfenas, né, que era uma outra realidade, porque eu tinha apenas trabalhado em cidades menores, Sim. que é uma paróquia só. Já em Alfenas já eram 5 paróquias, né? Então, a realização, né, e a alegria. Eu acho que a alegria de servir a comunidade, ela faz muito mais bem para quem está servindo. Claro. E eu fui muito feliz nesses lugares que eu passei, né? Como eu te disse, tem as alegrias, muitas, Sim. tem algumas decepções e tem algumas tristezas, mas eu acho que o que predomina é a alegria de servir. Por isso que o meu tema é esse.
eu vim para servir. É isso que eu ia perguntar para o senhor agora. Você acabou chegando num ponto que eu ia perguntar para o senhor agora mesmo. Toda vez que há uma ordenação sacerdotal, o candidato ele é ordenado com um lema, né? O lema que o senhor escolheu é "Eu vim para servir". Fale um pouco dele para nós, por gentileza. É Jesus que está dizendo, né? Ele veio para servir, né? Quando ele está lá lavando os pés dos apóstolos. E eu acho que o sacerdócio é isso, é se colocar ao serviço da comunidade por onde ele for designado, né? Eu tenho uma visão que não é a gente impor as nossas vontades ou o nosso jeito de ser. Eu acho que a gente tem de aprender com a comunidade, porque, como eu disse há pouco, cada comunidade tem uma característica e a gente tem de respeitar muito essa característica da comunidade, porque é a essência daquela igreja, né? Se eu mudo, eu engesso a comunidade. Sim. E a manifestação de Deus, né, está em cada pessoa. E nesse sentido, né, Jesus veio para servir e não para ser servido. Eu não quis pôr para não ser servido. Eu quis só pôr, eu vim para servir, porque é a missão do sacerdote. Servir a comunidade que ele foi designado. Perfeito. Muito bem. E você que está em casa, está gostando? Está conhecendo um pouco mais do Padre Reinaldo? Como foi a sua história? Seu momento de formação? Então não sai daí que nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o programa Igreja em Missão Especial 35 anos de ordenação sacerdotal do Padre Reinaldo. Fique com a gente. A união e a participação de todos na partilha faz a diferença na vida da comunidade. Graças à fidelidade de cada dizimista, há 20 anos, a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus vem crescendo e dando frutos, dia após dia. O sim e a generosidade de cada um é, sem dúvida, um gesto de amor e nos faz uma igreja viva, que anuncia o Evangelho e ajuda os mais necessitados. Agradecemos a cada colaborador da partilha que se mantém fiel, fazendo história conosco, fazendo o reino de Deus acontecer. Obrigado pelo seu sim e que Deus lhe abençoe. Nós estamos de volta com o programa Igreja em Missão, especial 35 anos de sacerdócio do Padre Reinaldo, o nosso pároco aqui no Sagrado Coração de Jesus. E agora nós chegamos naquele momento especial, Padre. Vamos ver algumas fotos. As fotos o senhor já está acostumado, né? Foto de ordenação, vamos ver algumas fotos da família. E nós temos também alguns depoimentos. Os depoimentos são surpresa. O senhor ainda não os viu. Então, eu queria que o senhor comentasse com a gente as fotos que o pessoal está vendo em casa também. Essa primeira foto é o momento da ordenação? Isso, é o momento da unção das mãos, né? Isso. Ali está eu, já carequinha, né? E Dom José Alberto. Dom José Alberto, é o momento da unção das mãos. Acho que ele estava amarrando ali Estava amarrando a fita. Eu já tinha ungido as minhas mãos e estava amarrando, né? Aí depois o senhor vai lá, leva para a mamãe amarrar e dá a Isso. bênção. Olha lá. Olha lá. Estou com as mãos atadas, né? E a mãe que vai, né, desatar e enxugar as mãos. E depois beijá-las. E aí tem esse costume, né? Que é um momento em que todo mundo beija a mão do neo-sacerdote, né? E é um momento muito bonito, né? Que a gente ganha também a indulgência, né?
do perdão dos nossos pecados. Nossa, que beleza. Olha, essa parte eu não sabia. Descobri agora. Tá vendo? Próxima foto. Aí está a minha mamãe, né, que já está lá no céu, e meu papai também, que está lá no céu. É o momento da comunhão, que eu estou dando a comunhão para eles. Certo. E esse momento? Esse momento aí é o momento de agradecimento, né? E aquele que está um pouquinho atrás, né, com a estola mais brilhosa, é o Padre Paulo, que me acolheu, né, lá na casa paroquial da paróquia São José do Itamaraty. Né? Foi um verdadeiro pai. Né? Nós somos quase da mesma idade, mas foi um verdadeiro pai para mim, me acolhendo. Né? Hoje ele está em Tocantins. Né? Se ele estiver vendo, eu mando meu abraço, meu carinho para ele. Aí é o momento da primeira bênção do neo sacerdote. No final da celebração. Aí já é a hora antes da ordenação, né? Nós estamos ainda no rito, né, das leituras, do início da missa de ordenação. Aí é meu pai e minha mãe que estão me entregando, né? E aí eu estou subindo no presbitério para ser ordenado. Aí é a hora que está lá quietinho e o bispo está dando os recados, né? Orientando e falando sobre a ordenação, o que seria, né? É o momento da ladainha, que a gente fica deitado, simbolizando a nossa entrega no chão, né, para Deus, para a igreja, né? Aí é o momento que a gente fica para que seja um momento, imposição das mãos, né? O bispo impõe as mãos e todos os sacerdotes que estão presentes também impõem as mãos no sentido da unidade da igreja. Muito importante isso que o senhor falou a respeito desse momento da ordenação, né? Que é um simbolismo muito grande, tanto para quem está sendo ordenado quanto para quem está participando. Sim, e para o pessoal da bandeira é a primeira vez que estava tendo uma ordenação sacerdotal, né? E depois de mim teve só a do né? Do Francisco, e que trabalhou aqui na paróquia da Boa Esperança, né? Então, são duas ordenações que aconteceram lá na cidade. Para eles era algo totalmente novo e diferente, né? Por isso que lotou a praça, né? Imagina. Todo mundo queria saber como é que era uma ordenação. Como é que era ser padre. Como é que era a transformação do Reinaldo, né, que eles conheceram, que eles conviveram, né, para o Reinaldo, que agora ia ser padre. Certo. Nós vamos também ver algumas fotos do senhor de infância, quando você era pequenininho, com seus pais. O pessoal vai ver em casa também essas fotos. Ali vocês vão ver eu de terninho, de calça curta, loirinho. Né? Eu, minha mãe, né? Sempre a gente ia para Aparecida, né? E aquela época também as estradas não eram boas, né? Ia naqueles carros da Aerowillis, e em Jeep 51, né? Então foi momentos muito marcantes também, né? Que morando no interior, né, as pessoas veem a Aparecida até como um passeio. Sim, né? Muita gente vai para rezar, vai para estar ali ao lado da imagem de Nossa Senhora, mas tem muita gente que vai como um passeio, né? E como criança a gente ia para passear, era uma delícia, né? Eu lembro até do barulhinho do Jeep 51, né? Aquele câmbio seco, e que ia fazendo aquele rangido daqui de Bandeira
ou daqui de Poços. A maioria foi daqui de Poços até Aparecida, no GP em 51, e aquele barulhinho do câmbio ringindo. Eram bons momentos, né? Sim, Maravilhosos. momentos marcantes que aí em Santa Rita Santa Rita, como é que é? Tem Santa Rita, Sapucaí, a gente parava e fazia a matula, né? São boas lembranças. E a mamãe fazia frango e depois punha farinha. Sim, olha. E fazia aquele. Ai, como é que eu posso. Não seria farofa, é molhado, né? Era delicioso. Né? Com o caldinho, afetiva. ela fazia, né? E derramando farinha e ficava aquela coisa tão gostosa que eu tenho lembrança até hoje. A memória afetiva é melhor, né? Nossa. Padre, o senhor está preparado, coraçãozinho, para os depoimentos? Vai. São 5 paróquias, 3 bispos, 4 bispos, né? 4 bispos. 4 bispos, Dom José Geraldo, Dom José Alberto, Dom José Lanza, Dom José Mauro. Dom José Mauro. 4 Dom Josés. Dom José Mauro, apesar de ser o bispo que menos ficou dentro da diocese, 3 meses? 4 meses, né? Foi um verdadeiro pai, viu? Sim, Esse realmente marcou o sentido da minha vida, né, como um pai. Acho que a Né? igreja sentiu agora. Foi o único que me chamou lá para conversar sobre algo que estava acontecendo na minha família, e ele se preocupou, sabendo do caso, me chamou e conversou, me deu todo o apoio, né? Então, pelo pouco tempo, eu tenho muito a agradecer a Dom José Mauro. Muito humano, né? Humaníssimo. Então agora nós vamos ver alguns depoimentos, alguns vídeos de algumas paróquias que o senhor passou, algumas fotos, alguns amigos. Espero que o senhor goste. Primeiro vídeo é do José de Lima, de Monte Belo. Eu não poderia deixar passar em branco essa data tão especial de 35 anos de vida sacerdotal deste grande amigo, Padre Reinaldo, né? Padre Reinaldo, eu tive o privilégio de trabalhar com ele na Paróquia Imaculada Conceição de Monte Belo, 13 anos e 9 meses. Padre Reinaldo, homem trabalhador, né? Padre trabalhador, padre que incansavelmente desiste do trabalho. Quando ele chegou em Monte Belo, ele revolucionou a nossa cidade, né? Na catequese, nas pastorais, construção, né? Eu me lembro que a gente tinha começado o salão paroquial e estava inacabável. Ele correu atrás, acabou o salão, terminou o salão paroquial. Depois teve um projeto, né, dele, da cabeça dele, de uma rádio para Monte Belo, que precisava de um meio de comunicação, né? E ele correu atrás e conseguiu a concessão da rádio Montana FM para Monte Belo. Nossa Senhora de Fátima, foi construída também uma capela enorme, muito grande mesmo, de Nossa Senhora de Fátima. Reformou a matriz Imaculada Conceição e muito mais as capelas da zona rural, né, das comunidades rurais, como Esteves, foi construída uma capela, Mindurê e mais algumas comunidades que no momento eu não me lembro. Mas o Padre Reinaldo, tiro o chapéu para você, tá? Parabéns pelos seus 35 anos de vida sacerdotal. Continue, tá? Com essa garra, tá? Que seja muito feliz, tá? Você não é apenas um amigo que eu tenho, eu me considero como um grande irmão que eu tenho. Parabéns, felicidade, que Deus esteja contigo todo o tempo de sua vida. Seja feliz. Para depoimento do José de Lima, lá de Monte Belo. Como ele disse aí no final, né? Ele não é um amigo, é um irmão. E tenho ele e a família dele
né, que eu sou padrinho também de uma das filhas dele, né, como um membro da minha família, né, na convivência dos 13 anos e 9 meses, né, foi muito bom nós trabalharmos juntos, né? Ele falou que é eu que fundei a rádio, mas isso foi uma equipe, né? E ele foi um dos elementos da equipe que me ajudou, né, a ter a concessão da rádio, né, e que está lá até hoje, né, para ser um meio de comunicação e de evangelização, que eu não abri mão, né, nesse sentido de ter um programa diário, de transmitir as missas, tanto da quarta-feira como também a de domingo. A gente não transmitia mais, porque eu tinha as comunidades rurais, e eu tinha de ir para as comunidades rurais, que era só 22, e aí cada dia eu ia numa, ou em duas, né, para estar junto com a própria comunidade. E a rádio foi pensada nesse sentido de dizer: hoje nós temos missa lá nos Esteves, hoje nós temos missa lá na Posse da Serra, avisando a comunidade para que ela pudesse participar. E nesse contexto melhorou muito, porque a audiência da rádio era 100% no município de Monte Belo. Chegava em todos os lugares. Muito bem. Vamos para o segundo depoimento, segundo vídeo nosso aqui, comemoração dos 35 anos de padre, do padre Reinaldo, da Ciderleia, lá de Monte Belo também. Falar do padre Reinaldo é falar de um ser humano brilhante, de uma pessoa que irradia luz a todo instante, por toda a sua trajetória. Quando ele chegou em Monte Belo, eu era uma adolescente, saindo da adolescência para adulto jovem, cheia de sonhos aí, né? Como é uma característica dessa fase em especial. E ter o padre Reinaldo lá em Monte Belo, né, neste momento da minha vida, significou algo muito pontual, extremamente pontual, um divisor de águas que fez toda a diferença, que hoje eu falo, e ele sabe disso, que hoje a profissional que eu sou hoje, ele tem parcela nessa minha formação, porque ele acreditou naquele sonho de uma adolescente, né? E enquanto cidadão, ele assumiu a comunidade montebelense, ele se fez filho de Monte Belo, e ele foi atrás de pessoas que de alguma forma pudesse me ajudar a percorrer o caminho para eu chegar onde eu cheguei hoje. Então, eu devo muito da minha formação pessoal e profissional e sobretudo, a minha formação espiritual à catequese do padre Reinaldo, porque ele sempre valorizou o que há de mais sagrado no catolicismo. Ele sempre valorizou os dogmas da religião, da igreja, e toda a sua celebração sempre fabulosas, sempre fantásticas. Ele sempre catequizava e continua catequizando, eu sei bem disso, onde quer que ele vá, quaisquer que seja a paróquia em que ele assumir, ele vai continuar levando essa característica dele, de catequizar a população, e o amor que ele tem a Maria Santíssima, isto é de uma preciosidade imensa. O padre Reinaldo, ele é muito autêntico, ele é muito certo com as coisas, ele é muito honesto, ele é honesto com as coisas que ele acredita
e ele é honesto com as pessoas com quem ele convive e a comunidade que ele assume. Então, essa transparência, essa autenticidade, essa honestidade do Padre Reinaldo é uma das características que eu trago para mim enquanto formação de pessoa, de ser humano. E assim, ao longo dos anos que eu pude conviver com ele, lá em Monte Belo, depois em Alfenas, eu só tenho a agradecer, e a comunidade de Monte Belo, assim como a comunidade de Alfenas, ganhou muito enquanto ele esteve à frente da igreja nessas duas cidades. Tivemos aí a construção de construções e reformas de paróquias com a empreitada mesmo. Ele abriu o peito e foi para frente. Então, tanto lá em Monte Belo quanto em Alfenas, nós ganhamos tendo esse sacerdote à frente. E desejo imensamente que ele possa continuar por muitos e muitos e muitos e muitos anos à frente da Igreja Católica, tá? À frente de paróquias. Eu sei que ele está cansado, né? A idade leva a um cansaço natural, né? Mas que ele tem ainda muito a construir. E a Diocese de Guaxupé tem que agradecer muito a esse ser humano, muito, porque ele é um catequista nato. Ele valoriza rituais que durante a celebração pode passar despercebido, mas ele coloca alma nesses rituais, porque esses rituais significa algo para nós. Então, o nosso muito obrigado. O senhor sabe bem disso, muito obrigada por tudo que o senhor fez na minha vida, por tudo que o senhor fez na vida da minha família. Serei eternamente grata. Hoje eu sou o ser humano e a profissional que me tornei porque tive no Senhor um apoio que não há dinheiro no mundo que pague. Muito obrigada e que Deus possa mantê-lo com energia, com a saúde, preservar a saúde, preservar essa energia para que o Senhor possa continuar fazendo muitas e muitas outras pessoas chegar a uma altura da vida, olhar para trás e dizer: valeu a pena. Convivi com o Padre Reinaldo e como valeu a pena. Como cresci espiritualmente, como cresci enquanto pessoa e que valores eu trouxe enquanto cidadã. Muito obrigada. Ela é filha do Zé de Lima, né? Ah, tá. E quando eu cheguei, ela tinha entrado numa congregação e ela estava de volta. Já faziam, acho que 2 anos que ela tinha voltado, né? E nessa época, talvez eu acho que ela estava ainda, ia procurar uma outra congregação, ou se ela ia estudar, ou se o que ela ia fazer na vida, né? E eu acho que eu fui muito importante nesse ponto, né? De mostrar a igreja, de mostrar a vida religiosa, de mostrar, né, talvez alguns outros pontos. E aí ela chega à decisão de estudar. Ela começou a fazer o curso de nutricionista, né? E depois teve de parar e, ao retornar, ela
entrou na enfermagem. Ela é enfermeira padrão, ela não exerce a função porque ela é professora lá na Unifenas, né? E é uma das melhores professoras que a Unifenas tem hoje nessa linha da enfermagem. Beleza. Então, acompanhou o senhor em Alfenas, Monte Belo e Alfenas. Porque quando eu fui transferido para Alfenas, ela estava estudando em Alfenas e a gente também estava junto dela. Muito bom. Agora nós vamos ter um depoimento lá de Alfenas, da Ângela, sua paroquiana de Alfenas, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Passando por aqui para deixar o meu abraço ao Padre Reinaldo pelos seus 35 anos de ordenação sacerdotal. Falar de Padre Reinaldo é falar de alegria, falar de momentos que nos marcou na comunidade de Divisa Nova, enquanto ele esteve lá. Na época, ele conduzia a paróquia também de Serrania e conseguiu fazer muitos trabalhos, como gincanas, o Fedizemos, Festival de Música Sacra, as reuniões, as pastorais atuantes dentro da igreja, as missas da igreja lotada, muito alegre, e conduzia muito bem o seu rebanho. Como servo de Deus, sempre atuando a favor da comunidade. Gratidão, Padre Reinaldo, por tudo. Um abraço, parabéns, que você tenha saúde e vida longa para continuar realizando os lindos trabalhos onde quer que vá. Um abraço. Padre, a Ângela lembrou bastante coisa quando o senhor trabalhou em Divisa Nova, hein? O senhor não parava, né? Mas a Ângela era o meu braço direito lá na paróquia, né? Porque mulher trabalhadeira. Muito bom, né? Muito bom. Naquilo que a gente propunha para que a gente pudesse fazer junto à comunidade. E é lógico, né, trabalhando em 2 paróquias, era muito difícil a minha presença, porque eu me lembro que eu ia para a Divisa Nova na quinta-feira, ficava lá, ia nas comunidades rurais, chegava das comunidades rurais, fazia reunião com o conselho, com alguma das pastorais, e ela era um membro ativo do conselho, e naquilo que a gente decidia, ela era uma das pessoas que punha a mão na massa e que as coisas aconteciam, né? Porque eu tinha de voltar para a Serrania, que eu dava aula, tinha de tomar conta da paróquia também de Serrania, né? Então, ela é uma pessoa também muito especial na minha vida. Muito bom. Agora nós vamos ver algumas fotos lá de Alfenas, pastorais. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Olha, foram 12 anos de muita felicidade e de muitas realizações também, né? E a paróquia, né, deu um carinho tão especial, né? Porque se fosse para... Não que eu não gostei da transferência, né? Mas... eu fiz de tudo para que não fosse transferido, né? E eu saberia que eu não teria uma nova renovação da minha provisão lá. E quando Dom José Lanza me chamou para conversar, eu já estava imaginando que seria uma transferência. E,
de fato foi uma transferência, né? E eu vim para cá. Porque a paróquia Nossa Senhora Aparecida ou a cidade de Alfenas me abraçou, né? E por estar lá há 12 anos, eu era um ponto de referência. Sim. Então, doeu demais. Eu digo para você, doeu mais a minha saída de Alfenas do que qualquer outra, né? Mas é a realidade da nossa vida, né? E a gente tem se colocar nas mãos de Deus, né? E se eu não fizesse isso, eu estaria contra o meu próprio lema, né? Eu vim para servir, não para fazer a minha vontade, né? A minha vontade talvez estar com eles, mas aí eu estaria indo contra naquilo que eu acredito. A gente deixou muitas amizades, muitas pessoas que realmente gostam, né? E 12 anos, né? 12 anos foram adequando a minha pessoa, foram aprendendo a me amar nas minhas falhas, né, nos meus dons, né? Então acho que isso vale a pena. Com certeza, vale muito a pena. Agora nós vamos assistir um depoimento de um irmão que o senhor tem no sacerdócio. Um dos irmãos do senhor no sacerdócio dentro da nossa diocese. Querido Reinaldo, meus cumprimentos pelos seus 35 anos de ordenação presbiteral. Eu me lembro do dia da sua ordenação, eu estava entrando no seminário, estava cheio de expectativas, e de lá para cá nossa amizade foi crescendo, e quis a providência que entre 91 e 93 a gente trabalhasse juntos, eu ainda como seminarista, você como pároco de Serrania e administrador paroquial de Divisa Nova. E lá no nosso trabalho nós fizemos por 2 vezes um festival de música sacra. Estou falando de 92 e 93, o chamado FEDIZEMOS, Festival de Vida Serraniense de Música Sacra, que foi uma experiência muito exitosa do ponto de vista pastoral, mas eu gostaria de deixar aqui registrado a admiração que eu tenho por você, pelo grande ser humano que você é. E eu sempre acredito nisso. Se a pessoa é um ser humano que passou recibo da sua humanidade, com certeza ele vai ser um bom sacerdote, vai ser um bom militar, vai ser um bom político. E a sua vida tem demonstrado isso. Então, nosso grande abraço, nossa admiração, Deus o proteja e o abençoe. Fique em paz. Padre Zé Augusto, paróquia Nossa Senhora Aparecida. O Zé Augusto, quando eu assumi as 2 paróquias, e eu conversei com o Monsenhor Onofre, que era o reitor, né, dos seminaristas de Guaxupé. Ele estava estudando em Brodowski. Então foi um momento difícil, né, porque eles saíam de Brodowski, vinham para a diocese e aí ia para as comunidades que eles iam trabalhar. Então ele saía de Brodowski para ir parar lá em Divisa Nova. E foi um grande amigo, né? Eu ia falando foi um grande amigo porque lá ele era o meu seminarista, né? Sim. Hoje ele é o meu irmão no sacerdócio. Então, né, louvo e agradeço a Deus pela amizade que nós temos, né, pela convivência que nós tivemos, principalmente no tempo de pastoral, né, e a vida segue, né, e somos amigos e seremos amigos. E hoje moram na mesma cidade, trabalham, né? Mas você sabe que morando na mesma cidade é aquela coisa, cada um está preocupado com o seu trabalho, com a sua paróquia, e é muito difícil a gente se ver. Eu imagino. Né? É numa reunião, é em algum encontro, né? Porque se eu saio daqui para ir visitá-lo, às vezes ele está ocupado. Se ele sai de lá para vir me visitar, às vezes eu estou ocupado. Então, às vezes a gente
se distanciam um pouco mais, né? Então, as lembranças maiores que eu tenho foi dessa nossa convivência de Divisa Nova, porque aí ele se ordenou, ele já passou por várias paróquias também, e sempre longe, né? Nós não tivemos o privilégio de estar juntos. E a vida do sacerdote, ela é dessa forma, né? A gente está preocupado com a nossa comunidade e às vezes deixamos, né, a distância, às vezes, falar um pouquinho mais alto. Com certeza. Agora o senhor vai ver um depoimento de alguém muito importante para o senhor, né? E o senhor é muito mais importante para ele nessa caminhada que ele está fazendo. Alô, pessoal da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Poços de Caldas, Padre Reinaldo, parabéns pelos seus anos de vida sacerdotal, 35 anos servindo a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, que alegria celebrar essa data, mesmo de longe, mandar o meu abraço, o meu carinho, partilhar as histórias do Senhor com o povo dessa querida paróquia da nossa diocese, que é a Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Padre Reinaldo, celebrar aniversário de vida sacerdotal é celebrar vida, é celebrar pessoas, é celebrar comunidades. E eu tenho muito orgulho de fazer parte do seu ministério de vida sacerdotal, de vida presbiteral, quando o senhor esteve lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Alfenas. Como sempre pequenininho, sempre baixinho, eu era acólito, o senhor foi me dando oportunidades na paróquia, me chamou para trabalhar na paróquia como secretário, servi a igreja paroquial de Nossa Senhora Aparecida como secretário, aprendendo do senhor e também discernindo a minha vocação. O Padre Reinaldo tem um papel importantíssimo na minha história vocacional, porque quando ele chegou, logo procurei ele, falei que desejava ser padre, que queria ser padre, e ele me acolheu, me instruiu, me ensinou muitas coisas, me ajudou muito no meu crescimento pessoal, no meu crescimento de vida. E muita coisa que eu aprendi ao longo da minha vida e construí ao longo da minha vida, eu devo ao senhor, Padre Reinaldo, aos seus ensinamentos. O seu ministério faz e fez muito bem na minha história. O senhor sempre foi uma inspiração para mim. E eu tenho certeza na vida de muitas outras pessoas, né? Tive a honra de trabalhar com o senhor, de aprender com o senhor técnicas de administração, né? Técnicas de pastoral. Sempre o Padre Reinaldo falava para mim, Hilton, calma. Eu era meio bravo, sabe? Quando eu era coordenador dos acólitos, ele falava, calma, vamos ver os detalhes, vamos ver as situações, né? E isso eu aprendi com o senhor. Muito obrigado pelo seu sim, pelo seu ministério, pela sua contribuição à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E sinta-se abraçado por mim. O senhor é muito importante na minha história, muito importante na minha vida, na minha caminhada. Que Deus o abençoe muito, Padre Reinaldo. Muito, muito, muito. E também abençoe a todos aí da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Também as paróquias que o senhor passou, né? Paróquia daqui da Catedral, Nossa Senhora das Dores, Paróquia de Serrania, Nossa Senhora Aparecida, de Divisa Nova, Nossa Senhora da Conceição, de Monte Belo, Imaculada Conceição, de Jureia, Santo Antônio e a Nossa Senhora Aparecida de Alfenas. O senhor deixou grandes marcas, grandes histórias, como deixou na minha vida. Parabéns, meu abraço, meu carinho ao senhor, Padre. Felicidades. Seminarista Hilton, já tá para... É o meu filhinho. É. É que quando eu cheguei lá em Alfenas, né, aquele baixotinho que era acólito, né, depois se tornou o coordenador dos acólitos, ele tem um espírito de liderança muito grande e estava precisando de secretário. E aí eu convidei ele para ser o secretário. E ele foi, há alguns anos, secretário lá da paróquia, né, ajudando também nas pastorais, sendo catequista, sendo acólito, né, ele vestiu a camisa. E aí se sentiu tocado
foi para o seminário e o ano que vem já vai ser sacerdote, né? Vai ser ordenado diácono agora por esses dias? Não, no início do ano deve ser ordenado, ou no final desse ano deve ser ordenado diácono, né? E agora, mais ou menos 3, 4, 5 meses no máximo, o bispo já ordena, né, padre. Então, eu acredito que nos primeiros meses aí do ano que vem já vai ser sacerdote. E eu tinha um sonho, né, de fazer a ordenação dele, né, que será lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? Ficou aí à vontade, mas louvado seja Deus, né? Graças a Deus, muitos padres, né, desde de Guaxupé, né, viram em mim um modelo de sacerdote. E através de mim, a vocação bateu no seu coração. Não vou citar os nomes, né, mas tem aí uns 5 ou 6, né, que só de conviver e de ver o modo de ser padre, né, ou estava num seminário, no outro seminário, veio para a diocese e é sacerdote hoje na diocese de Guaxupé. Então, acho que marcou a vida deles e tal, e o exemplo da gente, né? E deve ser maravilhoso, né, apadrinhar um seminarista e vê-lo chegar ao sacerdócio, né? É gratificante, né? Porque eu acho que a nossa vocação é de lançar sementes, né? Às vezes a gente está celebrando, às vezes a gente fala assim, será que está atingindo as pessoas, né? E nesse sentido a gente vê, por onde passei, né, que a realidade foi muito maior, né? Foram pessoas que aderiram realmente à caminhada de fé e hoje estão procurando responder ao chamado que Deus também fez na vida deles. Com certeza. Padre, 10 meses de Sagrado Coração, está preparado para 12 anos, igual ao Alfenas, não? Sincera? Não. Não? Aposenta antes? Não pode não, padre. Fica eu já vi no intuito, com o pensamento que seria a última paróquia, né? E é o que a Ciderleia falou, né? A gente vai cansando, né? A saúde não é a mesma, né? Como eu te falei, no sentido de dizer, né, de tomar conta de 2 paróquias e de dar aula, né? Isso foram 5 anos. Hoje eu não tenho mais esse pique, né? Ir para Monte Belo e ter 22 comunidades rurais e atendê-las todo o mês, né? Celebrando 2 missas na segunda, celebrando 2 missas na quarta, 2 na quinta, 2 na sexta, quando não tinha casamento. Era o sentido de estar, né, junto com a comunidade. Então, todo esse contexto, né, acho que vai desgastando. Sim, né? Hoje tem Poços de Caldas, né? No Sagrado Coração de Jesus. É a menor paróquia que o senhor trabalhou até hoje em relação a comunidades, não? É a menor, eu até brinco que agora aqui eu estou de férias, né? É uma matriz de 2 comunidades. Em Alfenas eu tinha a matriz e mais 5 comunidades. Em Monte Belo tinha, né, a 22 e mais a matriz e mais a Capela Nossa Senhora de Fátima dentro da cidade. Depois, Divisa e Serrania, né? Serrania tinha 3 comunidades, mas na ânsia de evangelizar eu fundei mais 4. Mas que não sobreviveu. Divisa tinha 12. Então, sempre nessa correria, nessa agitação, né? Então eu vim para o sagrado tranquilo, né?
Eu acho que eu preciso arrumar mais coisa para fazer. Nosso último depoimento de hoje, Dom Lanza, deixou um depoimento também para o senhor, nesses 35 anos de sacerdócio. Caro Padre Reinaldo, com alegria celebramos junto com você o seu aniversário de 35 anos de ordenação presbiteral. Olhando para esse caminho feito até aqui, com toda certeza, podemos ver quantas pessoas e almas seu ministério alcançou. O trabalho diário, carregado de alegrias e também de dificuldades, hoje é motivo de reconhecimento e sentimento de gratidão. Desejo que Deus possa renovar o seu chamado e abençoar e frutificar ainda mais seu ministério. Meu abraço fraterno e minha bênção. Dom José Lanza, que é o bispo da nossa diocese desde 2007. Está há 10 anos, né? 10 anos? Só? Já vai para 11, se não me falha a memória, que ele está à frente da nossa diocese, né? O Dom Geraldo ficou 18, né? Então eu já passei por 4 bispos. 4 bispos, tudo Dom José. A nossa vida, a gente tem de ver que ela tem os seus ciclos, né? Ciclos de determinadas comunidades e ciclo também de trabalho, de doação e de serviço. Então, fica agradecimento de tudo que a gente pôde realizar, né? Não quero vanglória, mas tudo que fiz com muito amor no meu lema. Eu vim para servir. Padre, o senhor está vendo algumas fotos aqui da Paróquia do Sagrado, o senhor chegou faz 10 meses, o senhor tinha comentado comigo. Muitos eventos, muitas celebrações. Como é que o senhor está se sentindo nesses 10 meses de sagrado, participando com a gente, recebeu a chave da paróquia? Como é que está o coração no sagrado? Olha, é pouco tempo, né? Mas nós tivemos vários pontos marcantes, né, nesses 10 meses, né? Primeiramente, a missa de um ano de falecimento, né, do Padre Graciano, que tocou muito a comunidade e particularmente também tocou muito a mim, no sentido de ver o grande ser humano que ele foi, né, e realizou tantos sonhos aqui junto à comunidade do Sagrado Coração de Jesus, né? Depois tivemos o Natal, depois veio a Semana Santa, que nós, né, não podia nem pensar em organizar, porque estava em pandemia, não sabia se ia ter, se não ia ter, e saiu quase uma programação de última hora, mas fizemos a Semana Santa como de costume, né? Depois veio aí a festa de São José, né? Com uma boa participação, um trido, né? A celebração lá junto à comunidade. Depois nós tivemos também o Corpus Christi, né? O Corpus Christi, né? Campanha do Agasalho, junto que foi muito bonito no sentido da comunidade abraçar, né? Porque nesse tempo de pandemia nós não sabemos se programamos ou se não programamos, se fazemos ou se não fazemos. Então, muitas coisas têm de ser quase na última hora. Então, quando nós lançamos o sentido de fazer, né, a celebração de Corpus Christi, com a ideia de trazer as pétalas, de trazer as folhas, né, e também a campanha do agasalho, né, a comunidade abraçou. Sim, com certeza. E foi talvez uma das melhores celebrações que nós realizamos. Nesse dia eu celebrei lá na paróquia de São Paulo Apóstolo, que o Padre Renato tinha me pedido. Eu imaginei, a nossa é de tarde, será que vai ter gente? E a igreja estava lotada, né? Porque a comunidade abraçou o gesto de cada um trazer a pétala, trazer o seu agasalho, de fazer com que acontecesse essa celebração eucarística, né?
mudei um pouco o sentido da celebração, que eu celebrei primeiro para depois sair com Jesus, né? Eu até brinquei, como é que eu vou sair com Jesus se eu não consagrei ainda, né? Sim. Então, e eles abraçaram essa ideia, fizemos, né? Depois veio aí a celebração, depois de Corpus Christi, Foi a da Rainha da Paz, né? da Rainha da Paz. A novena. A novena primeiro, verdade, do novena. Sagrado Coração, Depois a Rainha né? da Paz. Que começou na festa de Corpus Christi, né? E eu disse no conselho, será que vai ter boa participação? E olha que me surpreendi, porque as pastorais, os movimentos, a comunidade assumiu e tinha muitas pessoas participando, teve muitas pessoas participando todos os dias, né, os 9 dias, celebrando junto com a gente, e encerramos com uma festa maravilhosa. E tivemos momentos muito marcantes, onde a pastoral, né, o movimento estava falando e estava, né, se dedicando realmente para celebrar o Sagrado Coração de Jesus. Sim, claro. E agora, a última celebração que nós tivemos foi nesse último sábado, que foi a celebração da Rainha da Paz, né, que nós celebramos lá no CEPOC, né? E depois fizemos uma carreata até aqui, a nossa igreja matriz, né? Teve uma boa participação e eu acho que a comunidade ficou feliz, né, com todas essas celebrações que já me marcaram, né, no sentido de celebrar junto com a comunidade, e tenho certeza que também marcou a comunidade também, com certeza, nesse momento. Com certeza, sim. E queria, em nome do Paróquia Sagrado Coração de Jesus, parabenizar o senhor pelos 35 anos de sacerdócio, contar sempre com as nossas orações, com o nosso trabalho pastoral, contar sempre conosco. E queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, o pessoal das paróquias que o senhor trabalhou, o pessoal do Sagrado está acompanhando o senhor com certeza, que nós sabemos que eles estão ali ligadinhos nesse programa. Que o senhor possa deixar uma palavra, o que vier ao coração do senhor nesse momento, para o pessoal que está assistindo o nosso programa especial. Nós falamos muito sobre realização, sobre doação, sobre entrega, né, ciclos de vida, né, e é lógico que tudo marca também no nosso ser, né? Marcou os 7 anos lá em Serrania, e juntamente com Divisa Nova, marcou os quase 14 anos lá em Montebello, quase 13 anos lá em Alfenas, e agora os 10 meses aqui na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Cada uma com a sua característica, cada uma com o seu modo de ser, e cada uma realizando o seu trabalho de evangelização. Eu posso dizer, né, que eu estou muito feliz, né, no sentido de poder estar aqui, de poder conhecer cada um dos paroquianos dessa comunidade, né, que temos, né, a Rainha da Paz, São José e a nossa matriz, né, do Sagrado Coração de Jesus. Então, toda uma realidade. Agora, no sentido de celebrar esses 35 anos, eu tenho de agradecer por toda essa história que foi construída, não sozinho, mas com muitas pessoas, com aquelas pessoas que deram o seu testemunho, com as pessoas que tive o privilégio de estar junto, seja na pastoral, seja como profissional, em secretaria, ou seja, na rádio. Cada uma marcou também a minha vida em particular. E eu só tenho de agradecer por Deus ter me dado, né, esses anos de vida e esses anos de sacerdócio. Que Deus abençoe muitos 35 anos, que possam ser 40, 45, que nós possamos festejar os 50 anos, se possível. Que Deus assim nos ajude. E agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente.
pode ter certeza que vão chegar ainda mais mensagens de felicidades. Não nos pergunte como chegamos nos seus paroquianos. Isso aí é a arte do Davi, é a arte nossa da produção. Nós chegamos. Todos esses depoimentos nós chegamos. Graças a Deus tem pessoas que nos ajudaram muito e amam muito o Senhor. E pessoal que está nos acompanhando, que Deus abençoe, agradeço imensamente os depoimentos, agradeço imensamente a participação de cada um, de cada uma que aqui está, que se fez presente nesse programa, e quem puder, mande a sua felicitação ao padre por esses 35 anos de sacerdócio, ou venha aqui na paróquia nos visitar, né, padre? Vem aqui participar com a gente de uma celebração, o pessoal lá de Monte Belo, de Divisa Nova, de Serrania, Alfenas. Vem aqui para podermos festejar juntos esses 35 anos. É um ano de festa, né? Um ano de festa. Jubileu, padre. Então venha festejar conosco esse 35 anos de sacerdócio do Padre Reinaldo. Deus abençoe a cada um que está aqui com a gente. Obrigado, padre, de coração. Fiquem com Deus até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau.